Você também pode encontrar o Dr. Emerson Simões, né, pelo Facebook, né? Você pode adicioná-lo à Clínica Morro Azul, né, e ter também a Clínica Morro Azul aí na rede social. E também a Clínica Morro Azul está à sua disposição para qualquer esclarecimento, dúvidas, você pode procurar. Clínica Morro Azul está com tudo esse ano, hein, Dr. Emerson Simões? Estamos aí de novo, né? Começando logo algumas novidades aí. E a fisioterapia também, que está bombando, né? Tratamento fisioterápico. E a gente vai falar alguma coisa em cima da obesidade também com fisioterapia. Verdade. Bom, telefone 34044000, você pode fazer a sua pergunta, pega a senha, faz que nem a Adriana. Alô, Adriana, boa tarde. Boa tarde, Henrique. Você está bem? Tudo bem, menina? Tudo bem, graças a Deus. Você mora em que bairro? É do Abílio Pedro. Abílio Pedro. Você quer fazer a sua pergunta para o Dr. Emerson? Isso. Fique à vontade, Anja. Boa tarde, doutor Emerson. Boa tarde, Adriana. Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Vamos lá. Ô, doutor Emerson, Sim. eu queria fazer uma perguntinha. É que eu cuido de um monte de bicho. Mais ou menos uns 30 periquitos, 10 calopsita e uns 2 ratinhos. Eu queria saber se não corre risco para mim, assim, de saúde, por causa daquele cocô dos periquitos. E outra pergunta. É que tem uma periquita que ela tá obesa. E o que teria que fazer também? Tá. Adriana, a parte de psitacídeos, pássaros, não é muito minha área, tá? Essa questão da obesidade, eu não vou saber te falar. Se eu falar alguma coisa aqui, provavelmente eu erre, né? Precisa ver, na realidade, qual que é a alimentação, o que esse animal está comendo, né? Sementes muito oleosas, vitaminas em excesso, ou se não é um animal, muitas vezes, que é mais guloso que os outros, que vive numa comunidade onde está comendo mais do que os outros, né? Esse é um fato, mas falar como emagrecer um psitacídeo eu não vou saber falar para você. Agora, quanto à questão das fezes dos pássaros, na realidade, criados em cativeiro, é difícil ter algum problema. O problema maior é dos livres, dos soltos, né? Que vão em pastos, pastar, comer pedra, caçar, na realidade. Esses têm um problema maior. Mas é sempre bom tomar um certo tipo de cuidado com as fezes dos pássaros, né? Que existe o que a gente chama de coccídia, himéria, coccidiose, que muitas vezes não traz muitos problemas para os pássaros. Causa aqueles problemas intestinais, muitas vezes em certas quantidades nos pássaros, mas às vezes é assintomático e pode trazer problema para a gente, para os próprios pássaros, né? Para os cachorros, na realidade, que comem muitas vezes o que estão embaixo. Cachorro não tem, né? Você está falando só de passarinhos aqui, né? Isso. Cachorro você não tem? Não, na verdade, esses bichos não são meus. Ah, não são seus. Não. Você trata deles em algum lugar? É do meu patrão. Ah, sim. Então, isso não traz problemas, não. Só que assim, aqueles processos de higienização normal que você tem que fazer, né? Assim, para evitar. Muitas vezes tem aquele cocô que cai no chão, fundo da gaiola, né? Sempre está umedecendo para que ele não vire pó, certo? Entendi. Você pega um borrifador de água, joga debaixo das gaiolas antes de você fazer alguma coisa e varre depois de você ter feito essa borrifação com água, né? Então, higiene com as mãos, colocar luva, certo? Aí, assim, mas não traz problemas. Esses pássaros que não são livres, dificilmente eles trazem problemas, tá? São animais de cativeiro, que comem bem, tudo certinho, comem muitas vezes ração, né? Vitaminas, tudo certinho. Animais livres, Adriana, é um pouquinho mais complicado, né? Que nem tem pombo-correio, que muitas vezes solta e volta no lugar, né? Solta longe. Se bem que o pombo-correio, quando solta longe, ele vem direto, né? Mas assim, mais animais livres, viu, Adriano? O restante é meio difícil de acontecer alguma coisa. Tá bom, então. Tá bom? Doutor. Obrigada. Nada. Tchau. E essa dica serve para quem tem passarinho em casa também. Tem 1, 2, 3, segue a orientação do veterinário, que ajuda bastante, né? E vai tratar um problema aí que um dia pode causar sérios
pelo menos para a sua saúde, né, doutor? Passarinho, né, os psitacídeos, hoje tem muita calopsita em casa, tal, tem essas dúvidas quanto às fezes dos animais, tal. Claro que todo cuidado com dejetos, né, na realidade, fezes, entre outras coisas, sempre é bom, né, vai lá com a mãozona lá, limpando tudo, 30 passarinhos vai lá, limpa com a mãozona, depois vai lá tomar um café, né? E tomar café, né? Então esses cuidados, e cuidado assim, mais com inalar também esse pó que vira o cocô do passarinho, né? Então eu sempre dou essa dica de borrifar a água antes, para não levantar aquela poeira. Às vezes é viveiro grande, a pessoa entra lá dentro com a vassoura e começa a varrer, aquilo levanta aquela poeira e a pessoa está inalando aquilo. Na realidade ela está inalando o quê? Fezes, né? Que provavelmente pode ser que tenha um cocicídio, algum protozoário que pode estar adquirindo. Se você vai lá, borrifa uma água, não sobe a poeira, você não vai ter problemas, né? Claro, devidamente calçado, vai lá de chinelão de dedo, tudo, isso aí é básico para qualquer coisa. Se você for limpar um viveiro ou uma jaula do elefante, é a mesma coisa, né? Independente de qualquer coisa, você ter contato com fezes, não é legal, certo? Senha 12 e 13 para você, viu, Adriana? Para concorrer ao tablet. A Fabiana do Desdegam perguntou o seguinte: Dr. Emerson, tenho um poodle de 12 anos. Ele está fazendo muito esforço para defecar, chega até a chorar. Ele tem comido ração e, por ter problema nos dentes, tem colocado água morna para amolecer. E mesmo assim, esse cão tem dificuldade para defecar e chora, doutor. Tem algumas coisas que a gente pode pensar aqui no caso da Fabiana. Eu preciso saber se esse cachorro é macho ou fêmea. Por quê? Porque muitas vezes no macho tem um aumento da próstata com a idade, e a próstata fica abaixo do reto, que é uma parte final do intestino. Se ela tiver aumentada por algum motivo, esse cachorro não for castrado e tiver a próstata aumentada, ele pode estenosar o reto, ou seja, diminuir a luz do reto e esse cachorro fazer cocô em fita, que a gente chama cocô em fita, que aquilo não passa ali porque a próstata aumentou e tá empurrando o reto para cima e diminuindo a luz. Acaba doendo para fazer. A próstata em si não vai doer, né? Mas na hora de passar, sim, né? O incômodo, né? Incômodo. Esse é um fato, mas só que ela diz aqui um fato muito importante que a gente tem que levar em consideração, a questão dos dentes do animal. Ou seja, esse animal que está com dente ruim pode estar engolindo grande quantidade de bactéria também, que pode ter uma contaminação. E outra, ele pode estar não digerindo direito. Parte da digestão é feita na boca, através da pitialina, que é uma enzima que tem na saliva. Então, parte da digestão é feita na boca, não digere isso aí direito, ele come, engole, na realidade, os alimentos, e isso aí acaba consolidando. Dependendo da alimentação que for também, tem essa dificuldade, né? O que pode ser feito é óleo mineral, azeite, alguma coisa desse tipo junto com a alimentação. Mas precisa ver esses fatores, questão de próstata, questão da limpeza da boca desse animal, né? E ver aí qual que é a qualidade da alimentação dele, tá bom? A Maura de Campinas mandou também pelo Facebook. Tem um pastor de 9 anos, já não levanta quase. Agora, essa semana, está muito ofegante. É só caminhar um pouco, fica passando mal. Eu não aguento mais. É bem polêmica essa pergunta aqui, viu, doutor? Eu não aguento mais ver ele sofrer. Eu quero fazer uma eutanásia. Eu preciso entrar na justiça para isso, doutor Emerson? Na realidade, a eutanásia, nem que entrar na justiça não vai conseguir, certo? Vai demorar muito tempo, o cachorro vai... provavelmente pode ser que venha até a óbito futuramente, e o caso está correndo na justiça. Então isso aqui de justiça é besteira, certo? A eutanásia, gente, como já foi falado aqui, só não é questão de querer, eutanásia não é querer. Por exemplo, você vai lá, sua mãe está doente no hospital há 10 dias, você fala assim, eu não quero mais levar minha mãe embora, eu quero que vocês fiquem com ela aí. Não vai ficar, assim como o cachorro, não faz eutanásia se não tiver nada que condene. Isso é ética profissional. Eu posso tomar um processo, no caso de eu sacrificar
um animal sabendo que ele tem condições. Ah, mas o animal é meu, eu faço o que eu quero. Não é bem assim. A partir do momento que você adquiriu o animal, é para tratar até o resto da vida. No caso, esse animal aqui, me parece aqui pelo quadro que pode ser um problema cardíaco. Os cardiopatas, eles vão viver menos, muitas vezes, mas tem tratamento. Agora, tem pessoas que muitas vezes, não estou dizendo que é o caso da Maura aqui, mas tem pessoas muitas vezes que quer abreviar o sofrimento dela e não do cachorro. Não é o cachorro. Não é o cachorro. O cachorro é ela que quer abreviar. Não estou dizendo que é o caso da Maura. Não é o caso da Maura, mas é o caso da a grande maioria, muitas vezes, se depara na frente do problema e acha melhor a eutanásia. Porque é mais fácil você jogar fora, pegar outro, do que você consertar aquilo que está com você há algum tempo. Então, muitas vezes acontece isso. Na minha clínica, no meu procedimento, como a grande maioria dos veterinários dentro de Limeira, não se faz eutanásia por telefone. Você faz eutanásia? Não, tem que levar na clínica, fazer um exame, e se tiver algo que condene, claro, se a gente pegar um animal extremamente debilitado, caquético, magro, 15, 16 anos de idade, sem condições, temperatura baixa, anêmico, não há condições. Mas quem vai saber disso não é a pessoa, o dono, é o veterinário. O veterinário tem que dar a parte dele, né? Chegar e falar assim, não, seu animal realmente não tem condições. E aí partir para a eutanásia. Essa questão de uma briga aqui, de que nem na Maura, judicialmente, não sei o que tem, isso aqui é a maior besteira do mundo. Nem pensar desse jeito. Porque o animal que tem 9 anos, isso pode se perdurar por muito tempo e ela nem ter um animal, você entendeu? E ainda é capaz de tomar um processo por maus tratos, por não ter tratado dele, no período que estava em processo. Certo? Qual é o período médio de vida de um pastor alemão? Então, geralmente em torno de uns 12 anos, né? Ele está com 9 aqui, mas já está com esse problema, né? Ofegante, caminha pouco, passa mal, provavelmente é cardiomiopatia. Acredito eu, né, chutando longe, mas se é uma cardiomiopatia, um problema de coluna, alguma coisa desse tipo, isso aí tem como você prolongar a vida desse animal, certo? Ele já tem uma vida mais curta, mas tem como você prolongar, né? Não pode, acredito, jogar a toalha nesse momento aqui, né? Numa situação que tem como reverter, né? Você tem como fazer. Trabalho? Vai dar. Então, antes de pegar qualquer tipo de animal, tal, pensa, no fim da vida, ele vai dar trabalho. Muitas vezes vai dar trabalho. Às vezes vai dar trabalho durante a vida toda. Às vezes vai dar trabalho somente quando filhote. Então é complicado, gente. Então essa questão de eutanásia não é que o veterinário não quer, é que tem uma ética profissional por trás que a gente tem que cumprir, né? Só posso fazer algo, às vezes a pessoa fala, faz eutanásia do meu animal, mas se o meu marido ligar aqui, você fala que ele morreu. Não posso fazer isso, gente. Já aconteceu isso? Já é direto. Isso aí é direto. Olha, se meu filho ligar, você fala que ele morreu. Olha, você vem buscar aqui em casa, faz eutanásia, mas se alguém ligar, você fala que morreu aí. Eu não posso fazer isso. Tem outras pessoas envolvidas e eu passar a mentir, a pessoa descobre, vai lá e entra com um processo corretamente contra a minha pessoa e eu tenho que provar que, na realidade, aquele animal necessitava de eutanásia. Sou eu que tenho que provar. É o médico veterinário que vai ter que provar judicialmente que aquele animal realmente... você não tem exame, você não tem nada. Não, dançou, meu amigo, dançou. Dançou porque você eutanasiou um animal que você não tem como provar que ele não tinha condições de continuar vivendo. Ainda mais envolvendo a família que não quer que fale pro filho, pro marido, de repente esse marido, esse filho vai partir para cima mesmo. Exatamente. Até que assim, existem casos também que a gente pode eutanasiar quando o animal influencia em risco para a família. Essa é uma situação que pode. Ou seja, o animal já mordeu a mãe, já mordeu o pai, já mordeu a criança, tem criança pequena dentro de casa. Aquela agressividade. A agressividade do animal, isso é indicado, pode ser feito. Profissionalmente, na ética profissional pode ser feito. Agora, não aqui um animal que está doente. Se chegar, na realidade, numa conclusão que é uma cardiomiopatia dilatada, que esse animal não tem condições de sobrevivência, que ele vai sofrer, porque a grande maioria dos animais, eles mantêm um bom tempo bem, né? Agora, se não chegar nessa conclusão, não faz. Pode entrar judicialmente, pode fazer o que for. Maura, senha 16 e 17 para concorrer, viu? A Meire, do Jardim Campo Belo, perguntou o seguinte. Henrique, pergunta ao veterinário Dr. Emerson Simões, da Clínica Morro Azul, sobre um filhotinho que eu peguei na rua. Estava abandonado, só que eu não vacinei. Ele está com diarreia e vomitando com tom verde com espuma, Dr. Emerson. Esse vômito verde aqui, provavelmente esse animal deve ter comido grama, alguma coisa desse tipo. Filhote, pego na rua,
sem vacina, sem vermifugação, a chance de ser... A primeira coisa que a gente vai atrás é de ser doença infecto-contagiosa da seguinte tipo: parvovirose ou sinomose, que hoje a gente chama de gastroenterite hemorrágica, para generalizar, né? Gastro de estômago, entero de intestino, hemorrágica porque faz cocô com sangue. Então a primeira suspeita é essa. Filhote, sem vacina, vacina atrasada, viveu na rua ou vacina incompleta, a primeira suspeita, acho que da grande maioria dos veterinários, é em cima disso. Sempre vai ficar uma pulga atrás da orelha. Então, corre atrás de um veterinário. E o que se vê em clínica, o que tem de cães, né, filhotes sem vacina e que realmente chega num quadro, às vezes, já difícil para cuidar, né? Exatamente. Já foi pior, viu, Henrique? Já se cuidava há uns 10, 15 anos atrás. Era assim como a doença do carrapato hoje, a parvovirose e a sinomose se tratava muita, mas muita quantidade, assim, até durante o dia, assim, semana, era uma casuística muito maior. Hoje o pessoal tem um pouco mais mais consciente. Então, tá mais consciente, a informação é mais rápida, hoje os meios de comunicação, internet, entre outras coisas, nos traz uma informação melhor, né? E já vem de uma cultura melhor também, pessoal. Vacina é prioridade, não adianta, não tem como, né? O animal que viveu na rua, tava na rua, eu peguei, tava lá largado, não sei o que, eu dei comida, dei isso, dei aquilo. Mas se você não vacinou, ficou alguma coisa para metade. Primeira coisa, pegou, vermifugou, vacinou, aí vai começar a pensar em outras coisas. As primeiras atitudes de amor é a vacina, né? Tem que ser, porque... Até eu falo assim, né? Esse dia eu estava comentando, tem bastante gente, né? Louvável, né? A atitude das ONGs, muitas vezes de castração, para proliferação de animais, para controle populacional. Mas a vacinação, muitas vezes, faz necessário, que tem doenças que são zoonoses. E o animal passa na rua, passando para todo mundo que tem na rua, né? Verminose, algumas zoonoses, tipo da leptospira. Então, se faria necessário uma campanha também de vacinação. Eu penso em alguma coisa desse tipo, a vacinação de cachorro de rua, mas ainda não achei um comum para fazer isso. Estou pensando esse ano em fazer alguma coisa social a esse nível, mas ainda não pensei nisso. Pegar animais que ficam que nem lá no lixão, pegar e vacinar eles. Pegar animais que ficam lá no cemitério, pegar e vacinar eles, vacinar e vermifugar. Fazer uma outra parte, a castração todo mundo já está correndo atrás. Fazer uma outra parte, que é vacinação, vacina de qualidade e vermifugação. Estou pensando seriamente em fazer isso, ainda não sei como, mas estou pensando. Eu estava no litoral esse final de ano, eu vi uma coisa, eu nunca vi aqui em Limeira, se eu já vi, se eu falar que eu vi, estou mentindo, eu não vi. Sei que existe, mas não sei se tem atualmente, que é a tal da carrocinha, os cães que estão na rua. Sim. No litoral, sabe que a Praia Grande é grande, como diz o nome, é grande. E você via 3 vezes ao dia passando ali, retirando esses animais da rua. Não me pergunto o que fariam depois, como é que é o procedimento depois. Mas você não vê, Emerson, você não vê cães na praia, nas ruas, você vê proprietário ali com o cachorrinho, né, passeando, mas na rua você não vê. Eles têm até uma campanha de pessoas que têm o cachorro na praia, eles entregam aquele cata-caca, aquele saquinho para a pessoa pegar. Eu estava com a minha cachorrinha e passaram e deram um kit. Né? Eles passam mesmo, por quê? Porque fazendo cocô na areia, a criança pisa em cima do cocô, né? E acaba nem vendo. E tem até o Ancilóstoma brasiliense, muitas vezes, que também é pelo gato, né? Pelas fezes do gato, que é o bicho geográfico, que dá quando dá na areia. Muita gente já pegou o bicho geográfico anteriormente. Então, se faz necessário. Cachorro não é para ficar solto na rua. Tem gente que fala, meu cachorro é tão educado, eu abro a portão, não faz cocô em casa. O portão vai fazer cocô na casa dos outros. Não é para fazer isso. Não é tanto que você tem medo que se o cachorro fugir, vai ser pego pela carrocinha. Né? Então, que nem assim, ó. Tá certo, como que é o procedimento? Vai, recolhe o que está na rua, leva para o centro de controle de zoonoses. Aguarda o proprietário. Aguarda um período. 2, 3 meses. Não apareceu, muitas vezes vai para adoção, entre outras coisas, né? Agora, assim, sacrifício de animais faz tempo que não está tendo, viu? Essa questão de baixa populacional para sacrifício de animais. Antigamente se usava nas faculdades esses animais, agora nem sei como que tá, parece que não está podendo mais. Na faculdade não pode mais. Então, alguns pegam um grupo para estudo, mas são estudos que são feitos algumas coisas
que não são... ligados mais a bem-estar, comportamento, essas coisas assim. Que é grupo controle, às vezes pega alguns que estejam doentes e trata com alguns tipos de antibióticos. Sem fazer teste. Sem teste, não sendo teste. Mas isso aí eu estou falando assim meio por mim, eu não tenho dados estatísticos nem base técnica para isso. Que lá é um volume grande. Exatamente. O que fariam com todos esses animais? É complicado. Então, mas é uma atitude que a prefeitura ela tomou, eu achei sábia. Vou falar a verdade, se for catar todo animal que tem na rua e colocar no centro de controle de zoonose, mais o que o povo quer deixar ainda, vou falar para você, se amarrar um em cada portão, de Limeira é capaz de faltar portão. Então é complicado também, o centro de controle de zoonose, ele vai pegar na rua aquele que está solto, aquele que faz tempo que está solto, né? Tratar cachorro na rua também é bem complicado, assim, entendeu? Pode ocorrer o caso de acontecer isso. Mas na realidade na rua não é lugar para cachorro ficar. É complicado, viu, Henrique? É bem complicado, viu? Não é o certo, né? Então se faz necessário essas medidas aí, eu não acho errado, não. E quem tem o interesse na realidade vai lá e pega o animal de volta. E tal do microchip, né? É uma atitude, eu acho que para quem tem um cachorrinho em casa, é uma atitude muito importante a pessoa microchipar. Exato. E eu vejo lá na clínica, é direto, né? As pessoas que ou adquirem ou adotam um animal, vão lá, levam lá e colocam o tal do microchip, né, doutor? Exato. Mas assim, a intenção da microchipagem, na realidade, é responsabilizar o dono, viu? Porque vamos supor, se pega uma vez solto, pega duas, pega três, falou, meu amigo, onde você está deixando o cachorro? Para rua? Entendeu? Porque lá está escrito no chip, na realidade, quando você pega o cadastro, esse nome do dono. Tudo da pessoa, né? Entendeu? Então, a situação seria melhor essa, né? Responsabilizar o dono, pegou uma, duas, três, quatro vezes, peraí, você vai ser multado ou autuado, assim, pegou esse animal em condições precárias, na rua, com bicho, com isso, com aquilo, você é autuado, você é responsabilizado por aquilo. Deveria ser todos microchipados, todos. Acho que é americana, eu acho que é todos, né? Americano parece que foi lei municipal lá, viu? Eu não tenho certeza. Será que em Limeira ninguém pensou nisso aqui, não? Foi feito microchipagem aqui, mas não foi nesse tom termos, de obrigação, viu? Precisa ter alguém aí para pegar firme, né? Mas assim, sem lei também, lei alguém tem que elaborar uma lei de responsabilidade. De responsabilidade aí, vamos ver, e né? outra, a adoção, adotou, porque assim, se adota, é pequenininha, coisa mais linda. Depois fica com 20, 30 quilos lá na sua casa, fazendo 1 quilo de cocô por dia, aí você não quer mais, você chuta. E a primeira, você pegou de graça, você não quer gastar R$1 com ele. E a pessoa fica encantada, vai pegar um labrador, vai ficar grande, né? Vai ficar bonito, vai ficar grande. Vai ficar Ou grande, senão né? A pessoa fala assim, nossa, morava numa casa, foi pro apartamento, e o cachorro? Você não poderia ter ido pro apartamento, se você tem um cachorro, ele é membro da sua família. Você não poderia ter ido pro apartamento, você tem que ir pro outro lugar. Você não poderia ter ido, infelizmente você não poderia ter ido. E a responsabilidade de tentar arrumar um dono é sua, não é da prefeitura, não é de ninguém. Infelizmente. Telefone 34044000. Alô, Nancy. Oi, alô. Boa tarde, Anjo. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bom, Henrique, e vocês? Tudo bem, graças a Deus. Pode falar com o Dr. Emerson Simões. Muito obrigada. Nada, Anjo. Doutor Emerson, boa tarde. Boa tarde, Nancy. Doutor Emerson, a minha dúvida seria sobre a alimentação. Sim. Né? Eu tenho 2 cães que eles têm 2 anos de idade, são vacinas em ordem, verificação também. E eu costumo dar alimentação para eles apenas na parte, assim, da noite, a hora que eu chego do meu trabalho. Sim. E eu dou, assim, na faixa de 2 latinhas de cerveja, de ração daquela especial dog. Mas eu noto que, no caso, a fêmea, ela é castrada. Eu acho que ela está muito gorda. Sim. Então eu queria uma orientação sobre isso. Tá. E que raça são esses cães? Sem raça definida, eu prefiro. E peso, mais ou menos? Olha, eu acho que ela deve estar na faixa de uns 10, 13 quilos. Assim, Nancy. Vamos organizar algumas coisas aqui. Hábito alimentar de 1 vez por dia. Isso não se faz, tá? Teria que ser dividido mais vezes. Por quê? Porque o animal fica menos tempo em jejum. Ficando menos tempo em jejum, ele come com menos voracidade. Ou seja, ele não engole ar junto ou come tudo de uma vez. Entendeu? Sim. Então, daí você teria que dividir cada saco de ração. Essa ração que você me falou aqui é uma boa ração. Você vai lá, pega no saco de ração, lá atrás, por isso que eu perguntei peso. Lá atrás tem uma tabela que vai
mostrar para a senhora a quantidade de ração diária para você dar, certo? Vamos supor que essa quantidade seja 150 gramas diárias, certo? A senhora vai dar 50 de manhã, 50 à tarde e 50 à noite. Ah, eu saio de manhã, eu dou logo pela manhã, a hora que eu cheguei eu dou de novo, e à noite, antes de dormir, eu dou de novo, por mais que esse período seja um pouco curto entre chegar do serviço e dormir, né? Então, comeu, não comeu, tem que tirar a ração. Não pode deixar no pote. Por quê? Porque... eu não deixo. Eu não deixo ração. Eles comem mesmo, né? E eles acabam... come, acho que eles acabam comendo deixo. tudo, né? De uma vez. Eu não deixo de jeito nenhum. Então, o certo é eles comer de 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Pelo menos dividir, manhã e tarde, vamos supor assim, manhã e noite. O adulto pode ser até 2 vezes, mas a quantidade indicada no saco. Na realidade, o animal obeso, o problema da obesidade, você diminuir a ração muitas vezes, não é que nem a gente, diminuir de comer na realidade que vai melhorar o problema. Não, isso não me passou pela cabeça, para dizer a verdade. Porque assim, é a mesma coisa você ter dor no dedo e cortar o braço, por aí você não tem mais dor no dedo, né? Se não der de comer, não vai engordar, mas também não vai comer, você pode ter outros problemas de saúde aí, né? Então, existem rações hoje próprias para isso. Não sei como é a questão de passear, andar com esse animal que está um pouco obeso. Não, eu não saio com eles na rua porque o quintal é enorme. Ah, entendi. Então tem espaço total para eles correr. Entendi. Isso se faz necessário, né? Muitas vezes também, às vezes o animal correr, brincar na hora que ele quer, ele acaba não perdendo a caloria necessária. Uma caminhada, muitas vezes, regrada, que não precisa ser muita coisa, né? Um exemplo, uma volta do quarteirão todo dia, naquele mesmo ritmo, que o animal não fique parando, andando, anda. É a mesma coisa que o processo da esteira, eu vou falar assim, eu trabalho de diarista, eu ando o dia inteiro na casa da pessoa e eu não preciso ir na academia, entendeu? Para emagrecer. Não é a mesma coisa. O exercício ritmado, ou seja, aquele que você faz no mesmo ritmo e uma quantidade certa, né, em um tempo correto, você perde muito mais caloria do que você andar o dia inteiro, né? Então, assim, tem algumas coisas que se faz para emagrecer. Tem ração própria para obeso. Não come o tempo inteiro a ração para obeso. Depois, muitas vezes, passa para a light. A light é para manutenção. E daí vive nessa light. Então, assim, mas precisa ver, na realidade, pelo peso, quanto que esse animal tem que emagrecer. Fazer um programa, na realidade, para ver quanto que ele precisa para chegar nesse ponto. E organiza essa questão da alimentação, não deixa comer uma vez só por dia e fraciona um pouquinho mais. Tá bom, Nancy? Com quantos meses pode? É verdade que ele vai ficar bem gordo? Nem sempre, certo? Essa questão de obesidade aqui a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Nem sempre, mas pode acontecer de ficar um pouco. Mas já tem ração para gato castrado também, que melhora bastante essa condição corpórea. Se pensam em tudo mesmo, né? Se pensa, é claro. Tem ração para gato. Gato ainda é pior ainda, assim, melhor ainda, né? Que tem condições muito boas. Tem ração para gato que é braquicefálico, que tem o focinho curto, que ela é na forma de uma amêndoa, porque senão o animal não consegue aprender a ração que fica no fundo. Até nisso eles pensam. Tá certo, tem que pensar mesmo para a melhoria aí da qualidade de vida dos animais. Agora ele pegou castrar um gato. Gato, macho, a partir do momento que tiver os testículos na bolsa escrotal, já pode fazer. Isso é em torno de 4, 5 meses. Até uns 3, 4 meses, mas é muito filhotinho ainda, 3, 4 meses. Geralmente a partir dos 5 meses, tanto para macho quanto para fêmea. O macho pode fazer um pouquinho de tempo antes. Fêmea também, tanto cão ou gato? Cachorro, muitas vezes, o cão eu espero um pouquinho mais, uns 6 meses, 7, dependendo do tamanho do animal, né? Tem que ver, na realidade, o gato é mais, assim, quase todos igual. O cão você já pode ter um pincher, como você pode ter um dog alemão. Então, o pincher ele vai ficar adulto mais cedo, em torno de 7 meses. O dog alemão vai ser adulto a partir dos 2 anos. Você só de esperar o primeiro cio
estatisticamente, né, dados estatísticos e comprovados é que antes do primeiro cio diminui em torno de 80% a chance de tumor de mama, antes do primeiro cio. Antes do segundo cio, em torno de 50%. E antes do terceiro cio, não tem nem dados estatísticos. Ou seja, ou castra antes do primeiro ou antes do segundo, para que não tenha esses problemas de tumor de mama, ou isso aí já passou. Certo? Tem muita gente querendo castrar aí para eliminar tumor de mama, um cachorro com 5, 6 anos de idade, isso não acontece. Gabriela de Iracemápolis tem uma poodle de 8 anos, está caindo muito os pelos dela ou dele, doutor, na parte de cima e a pele está ficando velha e tem comido bastante. Ó, isso aqui é típico de uma doença que chama hiperadrenocorticismo. É um problema da glândula adrenal, muito provavelmente, mas necessita de exames. Eu estou falando aqui, mas necessita de exames. Gente. Tudo que eu falar aqui sem ver é meio complicado, né? Às vezes a gente dá uma de meio de mandrake aqui. Mas hiperadrenocorticismo, o que acontece? O problema da glândula adrenal produz muito cortisona, o animal tem um apetite muito voraz, come de tudo, come até sopa de pedra se deixar. Toma muita água, tem esse ralhamento do pelo, manchas pelo corpo, o abdômen pendular. Isso é típico de hiperadrenocorticismo. Essa doença é muito difícil de tratamento e muitas vezes tem que conviver com ela. É crônica. Vai ficar pelo resto da vida ali. É um problema que muitas vezes acontece, tem que conviver com ele. E assusta o proprietário? Mas o hiperadreno é complicadinho. Tem cirurgias hoje para fazer isso, mas assim, o custo-benefício é alto, o tratamento nem sempre é satisfatório. Precisa ver se essa adrenal ela não está funcionando direito por não estar funcionando ou por um quadro tumoral. Às vezes faz necessária a retirada da adrenal, mas o animal que tira, na realidade, essa glândula, ele vai ter que passar por um processo de UTI muito bem feito, que essa cirurgia tem que ser fora. Risco, né? Tem que ser fora daqui. Então tem uns problemas agravantes, mas convive bem com o hiperadrenocorticismo. Muito bem. José Augusto. Alô, José, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, menino? Tudo bem, tudo beleza. Pode falar com o doutor Emerson. Doutor Emerson, boa tarde. Boa tarde, Augusto. Não, minha pergunta não é bem sobre o cachorro, é um gato, né? A gata teve gatinho, tá com 15 dias de idade, né? Então eu quero saber só a amamentação já é o suficiente ou tem que dar água para o gatinho? Ó, a amamentação, o animal com 15 dias não necessita de água. Ele vai começar a tomar água quando ele trocar a alimentação, muitas vezes. Em torno de 30 dias. Com 30 dias de idade, ele vai começar a trocar a alimentação. Você já pode começar a trocar. Ou seja, nascimento dos dentinhos, começou a serrilhar o dentinho, aí você já vai começar a colocar, tem papinha de desmame ou até a ração de filhote umedecida. Só que você tem que usar de uma vez quando é umedecida. Então aí você pode já começar a introduzir a questão da água. Do contrário, o leite é suficiente e necessário e tranquilo para esse período. Com 15 dias não há necessidade, viu, Zé Augusto? Tá ok então. Tá bom? Um abraço. Muito obrigado, doutor. Nada, que isso. Tchau. Rosana do Jardim Morro Branco. Gostaria de saber se posso dar queijo para os meus cães. Boxer e uma Fox e uma Poodle. A grande maioria dos queijos, na realidade, eles têm grande quantidade de gordura. E a lactose, né, do leite, tem animal que não se adapta muito bem com isso. Então, esses são os dois problemas. A gordura do leite e a lactose, que é a base do queijo. São os únicos dois problemas. Até pode, não deveria, né? Mas se tem outras coisas para dar, evite o queijo. O animal gosta bastante. Às vezes a gente se utiliza de alguns queijos, que quando o animal já come, né, tem o hábito de comer, muitas vezes para administração de comprimido. Não é o correto também, mas como a gente já sabe que o animal já come, então a gente pede para o proprietário, muitas vezes, estar administrando isso. Ele gosta do queijo. Gosta do queijo, está administrando, sempre por quantidade, né? Então, um pouco de cuidado com essa questão das comidas aí, tá bom? Alessandra do Jardim Novo Horizonte, boa tarde, a orelha da minha bacia está bem inchada. Eu acredito que tenha sido uma abelha. Só que já passou uns 5 dias e continua inchado. O que deve fazer, doutor? Isso aqui provavelmente é um caso de otohematoma. Chama orelha em pastel. O otohematoma, a orelha fica bem cheia, como se tivesse quantidade de líquido dentro. Esse processo muitas vezes é cirúrgico. Acontece por rompimento de vaso sanguíneo de dentro da orelha,
que acaba extravasando lá dentro. Provavelmente seja o caso de otohematoma. Já são 5 dias. Isso aqui é cirúrgico. Procura um veterinário assim, urgente para fazer essa cirurgia. É uma cirurgia relativamente simples e um processo pós-operatório um pouquinho complicado, que vai depender um pouquinho do dono, mas nada de anormal. Aí pós-cirúrgico, muitas vezes a orelha até enruga, fica igual aquelas orelhas de lutador de jiu-jitsu, sabe? Que enruga e tal. Aquilo ali provavelmente por otohematoma. A pessoa esfrega a orelha no tatame e acaba inchando, igual esse caso aqui, e ela acaba funcionando várias vezes e acaba ficando daquele jeito lá. É a mesma coisa. Então, procurar urgente aí um veterinário. Lindalva, alô Lindalva, boa tarde. Boa tarde, eu queria fazer uma pergunta para o doutor. Tá aqui do lado, pode falar com o doutor Emerson. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Lindalva. Eu tenho uma cachorra de raça indefinida, vira-lata com labrador. Ela está com 20 quilos agora, está bonita, ela é brincalhona, come bem. Só que agora, não sei se devido ao calor, tem uns 4 dias que ela não está querendo comer nada, ela não está aceitando comida. Ela come assim um pouquinho só. Ela come comida uma vez por dia e o resto eu dou ração. Só que ela está rejeitando, ela não quer comer. E ela está assim muito deitada, mas está bem, está com o rabo no meio das pernas, nem nada, mas eu estou preocupada. Ó, Lindalva, sempre quando o animal para de comer, a gente já tem que suspeitar de alguma coisa. Só que essa alguma coisa, aqui pelo rádio, eu não consigo te ajudar. Isso que eu quero saber. Então, porque assim, ó, seria necessário aí a gente estar, muitas vezes, palpando ela para ver se não tem dor em lugar nenhum e nos lugares corretos. A gente auferir uma temperatura para ver se ela não está com a temperatura alta. Acontece muito dos animais debilitarem nessa fase que a gente tem muita chuva. Às vezes o animal sai na chuva e depois daqui a pouco esquenta de novo e faz sol e chove e pode acontecer. Aí, de casos de broncopneumonia, entre outras coisas. Doença do carrapato é uma doença que muitas vezes entristece muito o animal. Ele passa a não comer também, se faz necessário um exame de sangue. Então aí, Lindalva, eu não vou conseguir te ajudar em grandes coisas aqui. Mas eu peço que você leve num veterinário de confiança. Para você ver, para eu não estar te atrapalhando aqui, viu, Lindalva? Às vezes eu falo. Tipo assim, se eu falar para você, não é nada, não. Alguma coisa provavelmente tenha, se faz necessário algum tratamento. Eu tenho quase certeza disso, tá? Porque você já está reclamando... Caiu. Mas tá ouvindo. Vou continuar. Ela está dizendo que já não está achando o animal legal. Se já não está achando o animal legal, não é de agora essa doença. Isso está acontecendo há algum tempo. Chegou agora na situação do animal já está apresentando a olho nu, visível, né, os sintomas clínicos. Então isso já está acontecendo há algum tempo. Se faz necessário, leva para você não ter maiores problemas, tá bom? A senha é 18 e 19. Aí, pegou o jeito, hein, tá chique, rapaz. Quando for viajar, doutor Emerson apresenta o programa. História. Faz a história, a carta. Sou bom de história. Não sou Monteiro Lobato, mas sou cheio de história, viu? Tem muita história para contar, viu? Pelo amor. Bom, antes da gente entrar aqui no tema do tema de hoje, né, que é a obesidade, né? E a fisioterapia, né? Eu estava esses dias observando lá a doutora Lília trabalhando, hoje, né? O doutor Emerson atendendo a Raninha. Além de bonito, né? Um trabalho bonito, né? Até o material que é usado, né? Encanta, né? E o resultado também, né, doutor Emerson? É gratificante, né? Às vezes a gente pega animal que não está andando, não está apoiando, está sem andar. A Hannah mesmo é uma que vai para cadeirinha como fisioterapia, né? Vai para cadeirinha de roda com fisioterapia. A gente vai continuar a fisioterapia dela, independente de qualquer coisa, mas ela melhorou muito. Ela tem feito fisioterapia quase todos os dias. Então, tem bastante caso, né? Tem situações muito satisfatórias dentro da fisioterapia. É muito importante, viu? Eu vi esses dias a doutora ali atendendo, acho que um poodle, né? Que não chegou quase nem andando, só virava os olhos, né? E de repente já estava se movimentando. É um processo lento, viu? Nesses casos graves, né? É que a gente quer tudo de última hora, né? Agora, começo de ano é típico disso aí, né? Faz projeto para emagrecer, toma sopa uma semana. Aí daqui uma semana vai você não pesar. Não aguenta nem vir um prato de sopa. E do que você quer pesar, e pensou que já perdeu uns 10 quilos. Aí você vai lá pesar, perdeu nenhum.
Quando perdeu o meio ainda é bom, é satisfatório. Aí você não perdeu nada, você já desanima, você não pode nem ver sopa, nem o saquinho. Você vê o saquinho e sai lágrima dos olhos. E deixa pro carnaval, né? Projetos, muitas vezes, tem que ser feito a longo prazo. E a fisioterapia também é dessa forma. Um animal que não anda, muitas vezes você quer que anda... Eu também queria que andasse no outro dia, depois da sessão de fisioterapia. Muitas vezes se faz necessário 10, 12, 15, 16, 20 sessões. Isso é necessário. O importante é que haja evolução. Essa evolução às vezes é lenta, mas ela tem que haver a evolução. Ou seja, mesmo você fazendo um processo fisioterápico, o animal tem que começar a se desenvolver. Se ele começa a desenvolver, ou mexer uma patinha, ou tentar levantar, mas ele está só tentando levantar, mas não está andando. Mas é um processo lento. Vai chegar a esse ponto. Então, o problema é quando você não tem resultado nenhum. Aí dificulta um pouco. Mas a fisioterapia ainda está difícil de conscientizar. Muitas vezes as pessoas querem desistir antes do momento. Eu vi um cachorro saindo da clínica cheio de fitas assim no corpo dele. O que é aquelas fitas, doutor? Aquela lá chama kinésio tape, né? É uma novidade aqui em Limeira, né? Usa bastante em atletas, atleta do voleibol. Mas em cachorro, em cães... em cães, tanto é que assim, em animais são poucas as pessoas que fazem. A doutora Lira não faz aquilo lá, eu não faço. Eu vi em cavalos já em matérias, assim, que o pessoal lá em São Paulo, mas aqui eu nunca tinha visto, não. Eu não tenho muita técnica, eu mesmo não tenho técnica para fazer isso. A doutora Lira ela está indo foi para o 3º curso de kinésio taping em São Paulo. São 3 cursos para se aprender isso, né? É uma técnica muito interessante. Aquela fita ela não tem medicação, ela não tem nada, ela trabalha só com a movimentação da pele. A movimentação da pele libera receptores que existem embaixo da pele e dá uma melhor analgesia, diminuição de edema, entre outras coisas. É fantástico. Tanto é que comprei um rolo para mim, ela coloca muitas vezes em mim. Por causa do problema de dor na coluna, e melhora. Dor no ombro, melhora bastante. Eu cheguei a treinar, né? Fazer natação treinar é apelido, né? Mas nadar com... Tô sabendo que já vai competir aí pelo Grêmio, é verdade? Pelo amor de Deus, cara, tá de brincadeira comigo. Não. Homem podre querer competir, porque só se for jogo de bafo, piorrinha, dominó, baralho, aí tô dentro. Natação tá difícil. Mas eu já fiz com a bandagem no ombro e melhora bastante. Estou segurando muito já com o Dr. Emerson Simões. A obesidade, ele deixa a clínica lá e amanhã a Cris pega no meu pé, segura o Emerson lá, né? Eu estou bem tranquilo. Vamos lá. A obesidade é um problema de saúde que preocupa crianças, adultos, que também em animais, né, doutor? Principalmente em animais de estimação. Né? Tem alguns dados aqui, né, que você colocou. Que nos Estados Unidos, 40% dos cães, o americano já é um pouquinho mais gordinho também, né? Isso já vê nos cães também. 40% da população de cães nos Estados Unidos é obeso. No Brasil, a estimativa é entre 30% e 25% em gatos. A obesidade. Aquela história de que família de gordo, cachorro é gordo, é verdade. É verdade. Tanto é que assim, coitado, tá passando fome. Ele acha que a mesma fome dele é do cachorro. E acaba dando outras coisas também. O cão e o gato ficam do lado, ele vai comer lá na sala, o gatinho vai do lado, né? Você pode ver que muitas vezes o cachorro ele vai em cima da criança, porque a criança é inocente e dá. Ele às vezes no adulto que não dá, ele não vai em cima. Às vezes ele percebe isso, né? Ele é esperto pra caramba, e pra aprender isso é tranquilo. Então aqui, né, que nem eu falo, precisa tomar um certo tipo de cuidado. Às vezes a obesidade diminui na vida do cachorro entre 2 a 3 anos a menos por causa da obesidade. Só por causa da obesidade, com problemas causados pela obesidade. Aí você fala, mas 2, 3 anos a menos não é nada. Mas se você vê proporcionalmente, na nossa vida é em torno de 10 a 15 anos. Dependendo do tamanho do animal. Entendi. Então, ou seja, você por ser obeso viver 10 anos a menos. Então faz uma diferença muito grande essa questão da obesidade, sim. Então no ser humano é 15 anos em torno de 10 a 15 anos, 2 a 3 anos. E no animal, 2 a 3 anos. Que é muito. Levando a proporcionalidade. Né? Agora não sei estatisticamente com humanos quanto que isso diminuiria a obesidade, né? Entendi. Mas no animal, 2 a 3 anos equivaleria em torno a 10 a 15 anos do cachorro. E no animal é tão mais fácil de tratar, né? Hoje tem rações especiais. Para o animal você controla, né? Ele depende do proprietário para
fazer o tratamento. Mas a conscientização, você já viu, né? Que nem assim, ó, a conscientização de gordo, se é uma família inteira não tomar consciência, você não vai querer comer um lanche na frente de um gordo que ele vai querer comer, né? Ele vai chegar com uma caixa de bombom. Então você tem que cuidar de uma família inteira, muitas vezes, né? Então isso que é o complicado. Então, é fácil, assim, nesse sentido, mas desde que tenha disciplina, né? Tem que ser disciplinado. Não pode nada? Nada. Não pode dar nada? Nada. Você quer emagrecer? É nada. E ponto final, entendeu? Quais os problemas que podem causar obesidade no cachorro, então? Na realidade, todo o processo de gordura pode ter problemas de fígado, né? Gorduras cardíacos, cardiomiopatia, problemas de articulações por causa do peso, coluna por causa do peso. Vai cair na físio depois, Vai cair na fisioterapia, isso é certeza. Aí chega na fisioterapia, vai ter que emagrecer de qualquer forma. Problemas de joelho, entre outras coisas. Cardiomiopatia, também é a grande quantidade de obesos aí que acontece isso. Pode levar à morte? Pode sim, pode levar à morte a obesidade. Mais rápido que o humano? Acredito que sim. Eu não tenho estatisticamente a questão do humano, né? Mas animal gordo muitas vezes é muito mais difícil de se tratar. Perante, vamos supor, você tem um problema de joelho, um animal que tem um problema no joelho ou problema na coluna. Você não consegue emagrecer esse animal num período menos que 3 meses, muitas vezes, 3 a 4 meses. Então ele vai manter esse peso ainda, com esse problema você vai ter que tratar os dois na realidade, mas faz necessário a diminuição do peso. E o excesso de gordura, né? Problemas de fígado muitas vezes acontecem e cardíacos, né? Principal culpado é o dono. Isso sem dúvida, né? Porque eu nunca vi um cachorro ir no supermercado, nunca vi saindo com sacolinha de Danone, para lamber o potinho no final. Quem dá o potinho do Danone é o dono, quem dá a bolacha é o dono, quem dá excesso de ração é o dono. Mas tem uma coisa, se a Nina pudesse sair da clínica, ela iria. Não. Ela sairia. A Nina, ela faria compras, sairia com o carro da clínica, viu? Como disse, viu? Aquela Roberta do céu. Pensa no cachorro esperto. Aquela é danada, viu? Eu vi hoje ela tentando abrir o canil lá pro York. Canaviru. Ela tentando, ela viu, ela espantou, correu. Ela abre, ela faz cada uma que você não acredita. Se deixar alguma coisa, ela fica só de espreito. Se você deixar alguma coisa na cozinha que fica pra fora, né? Assim, ela já chegou a pegar bolo. Ela é terrível, ela dá uma finge de louco para pegar o coveiro. Ela fica só esperando, você bobeou, ela atrasa, você não dá nem ver, não chega nem ver. Terrível. Quando que, agora para que a pessoa em casa entenda, né? Quando o cão está obeso, quando que ela deve procurar o médico veterinário? O estado assim que ela deve procurar. Não, eu tenho que procurar, eu não consigo. Quando ela acha que está obeso e ela não sabe o que fazer. Ela vai saber de qualquer coisa. Não espera a patologia. Não espere esse animal ficar doente. Que hora que começar? Antes. A gente faz um programa, o que dá para fazer? Dá para fazer um programa de reabilitação com perca de peso. Ou seja, você não vai poder pegar esse animal e sair andando com ele, certo? Caminhada longa, tem gente que quer sair, tá muito gordo, amarra do lado da bicicleta e sai andando. Não pode, porque vai voltar dolorido, né? Vai voltar fadigado, musculatura fadigada. Então o que se faz? Faz alguns exercícios com o animal, exercícios passivos muitas vezes, na fisioterapia, faz alguns aparelhos para diminuir a dor local desses animais, caso volte com dor ou alguma coisa desse tipo. E aí a gente faz um processo de fisioterapia mesmo. Controle da alimentação, nutrição correta, quanto tempo, controle de peso, balança nele para ver se está diminuindo, a quantidade esperada, faz um programa de emagrecimento. Isso se faz necessário antes da patologia, certo? Depois da patologia já é um pouco mais complicado. 3, 4 meses já está peso ideal já? Depende do animal. Depende do animal. Alguns a gente demora um pouco mais. Alguns a gente também acaba tendo que driblar algumas coisas, que o proprietário acaba dando alguma coisa em casa que a gente sabe. Às vezes você troca a ração, não vai adaptar, o cachorro não se adapta. O animal passa no comer, tem que voltar no anterior, se bem que hoje elas são muito boas. Mas o caso de obesidade, gente, para resumir no geral, é tratável, é doença, tem que tratar, ponto final. Processo de fisioterapia, o fisioterapeuta está aí para isso também, tá bom? O nosso programa tem dicas para o seu pet, sempre oferecimento de Clínica Morro Azul,
e está à sua disposição também, viu? Doutor Emerson Simões, muito obrigado. Hoje, 1 hora, segurei aqui, né? E foi, eu acho que uma bela entrevista, belas perguntas, e a gente espera, né, que tenha agradado o ouvinte. Obrigado, viu? Eu agradeço também, um abraço a todos. Programa Henrique Maese. Dicas para o seu pet. Oferecimento: Clínica Morro Azul, do Dr. Emerson Simões. Consultas, vacinas e cirurgias. 3453-8308.